Olá, eu sou Paulo César de Oliveira, sociólogo, coordenador especial legislativo da Câmara Municipal de São Paulo, gabinete do vereador Danilo do Posto de Saúde. E também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós vamos bater um papo com uma grande profissional que tem muita sabedoria e que tem a honra de entrevistar. Mariana Paixão, gratidão. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo, né? Pela sua atenção. Tá? Eu que agradeço o convite. Perfeito. Mariana, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional. Nasci em São Paulo mesmo, né? Sou paulistana. Nunca morei em nenhuma outra região, só aqui mesmo. Né? Eu, na verdade, comecei na área de turismo. E aí... E como foi foi movido assim naturalmente ou teve algum planejamento da sua parte? Nenhum planejamento. Na verdade, nenhum planejamento. Eu comecei no turismo e aí acabei não gostando da área. Fui trabalhar num escritório de contabilidade e aí nesse escritório eu pude ter contato com a área de departamento pessoal. Foi algo assim maravilhoso para mim, eu realmente me apaixonei e eu sempre costumo dizer que o RH que me escolheu, não fui eu que escolhi. Interessante. Então, na realidade é o seguinte, entre humanas, exatas, biológicas, tecnológicas, a tua área é humana mesmo, é gostar de gente. É gostar de gente. Trabalhei durante 6 anos nesse escritório, na área de departamento pessoal. E aí, quando eu saí de lá, eu acabei indo para uma grande rede de hospitais. E lá eu me encontrei 100%. Aí a saúde te abraçou também. Aí a área da saúde veio e falou assim, fica comigo agora. Acabei ficando aí na área da saúde, dentro da área de recursos humanos, né? Trabalhei nessa grande rede hospitalar, ao qual eu tive um aprendizado absurdo. Aprendi muito sobre lidar com vários níveis, né? Da rede DOR São Luís S.A. Perfeito. Então, pude lidar com vários níveis, aí, desde diretoria, até pessoal de manutenção e tudo mais. Então, foi uma experiência bem enriquecedora. Mariana, e principalmente na área, quando a gente fala sobre empresa pequena, uma empresa familiar pequena, alguma coisa, então quando você faz a seleção dos candidatos, são levadas em conta determinadas coisas lá tal, que até assim, dependendo do parentesco lá, você até fala, pode entrar, nós vamos ensinar, tal, aquelas coisas, né? Aí a pessoa chega atrasada também, consegue dar uma flexibilidade, aquelas coisas. Quando você entra numa empresa que tem assim um padrão de qualidade, né? Aí assim, é uma responsabilidade muito grande por parte do profissional de RH, sabe contratar as pessoas certas, nos momentos certos, aquelas que entregam resultados, né? Aquelas profissionais que não fazem aquilo só pelo dinheiro, mas que também tem uma paixão e tem um amor, né, pela profissão ali. Eu tinha uma diretora que falava muito isso. É fora do... Às vezes você sacrifica noite, sacrifica sábado, domingo, sacrifica feriado. Tem médico que tem que trabalhar no Natal, tem médico que trabalha no Ano Novo. Ah, mas ele gosta de carnaval, mas vai ter que trabalhar no carnaval. Tem todas essas coisas também, né? Tem muito isso. Eu tive uma diretora nessa mesma rede hospitalar que ela falava muito sobre isso, né? Ela falava que a gente precisa ter paixão em tudo que a gente faz. Ela ainda brincava comigo e falava assim, paixão você tem de sobra, né? Porque você tem até no nome, então por isso que as coisas dão certo aqui pra gente. Eu acredito que tudo que a gente faz com muito amor e carinho, muita dedicação, sempre dá certo, né? Você recrutar profissionais para uma área tão sensível como a área da saúde, ela não envolve só as capacitações técnicas da pessoa, né? Ela envolve simplesmente tudo isso que você falou, esse comprometimento com o ser humano de uma forma geral, né? Então tudo isso a gente precisa ali naquele momento avaliar, né? Antes de trazer para dentro da companhia. Mariana,
como eu fui executivo de várias corporações, né? A American Express, né? Internacional, o grupo Telefone Vivo. Então, muitas vezes assim, eu pedia para o RH, eles me davam assim, currículos excelentes, condizentes com a vaga e tal, e a escolaridade, o estudo, aquelas coisas assim e tal, mas mesmo assim, a gente que está recrutando pode errar, porque assim, você pega os melhores profissionais no papel, tá? Que você não tem dúvida nenhuma da capacidade, só que às vezes tem que dispensar pelo comportamental, né? Então a área de RH é um negócio sensível, porque assim, dependendo da análise, é a ponta do iceberg, né? Então o currículo é aquele pedaço lá que é a ponta do iceberg. Então você vê só aquilo que está brilhando lá em cima, né? Tá? Mas assim, aquele negócio grandão que tem embaixo, né? Que é comportamental, é uma coisa difícil, né? Então ainda continua sendo um grande desafio, né? O comportamental, né? É um desafio muito grande, né? Eu costumo dizer que o papel ele aceita tudo. Se você quiser escrever nele, ele vai aceitar de uma forma perfeita, né? O dia a dia é que vai trazer de fato o que as pessoas são, né? Eu sempre digo que a sua vida pessoal ela está muito atrelada à sua vida profissional. Existem diversos profissionais que falam que não, né? A gente tem uma máscara e a gente tem que usar uma máscara no trabalho e outra na vida pessoal. Agora você imagina você com um filho doente, tendo que estar numa reunião super importante naquele dia com um filho na UTI ou com um filho internado, né? Então, eu acho que a questão da sensibilização hoje, ela é super importante na área de recursos humanos. Sem dúvida. Então, quando você traz a questão das competências também, que estão atreladas à parte comportamental, é importante a gente fazer esse link com toda essa questão, porque não se trata só daquelas competências que você tem, eu sou dinâmico, eu sou uma pessoa responsável, eu sou uma pessoa organizada, o meu 5S funciona perfeitamente, né? Existem várias outras questões também atreladas a tudo isso. Então, eu costumo dizer que hoje a gente está vivendo um momento muito diferente no mercado, né? Em que a gente tem sim que olhar para as pessoas como seres humanos. Afinal de contas, a área já fala, recursos humanos. Exato. E acho que quando a gente vai para as redes sociais, LinkedIn, afins, a gente vê muita coisa romantizada e muita coisa que na prática não é feita na teoria, diante de uma política, diante de qualquer coisa internamente, mas no dia a dia isso não é trazido. Eu acho que isso é super importante que a gente pare para refletir sobre essa questão de como RH, os profissionais de RH comecem a pensar dessa forma e não ser só um preenchimento de vaga. Né? Exatamente. E principalmente assim também, ajudar os gestores, né? Nas avaliações. Né? E se a pessoa realmente tem o algo a mais, por que não candidatar para uma promoção, né? Dentro da própria empresa mesmo, né? Ajudar a galgar novos postos, para que outros de baixo consigam subir também, merecidamente. Sim, eu tive a honra de ter um gerente, o Saulo, na minha trajetória, que foi uma pessoa super importante para mim nesse quesito que você acabou de colocar. Ele trouxe vários pontos em mim que nem eu mesma acreditava que eu seria capaz. E ele me performou para que eu virasse uma coordenadora dentro dessa rede hospitalar, que foi a primeira que eu elaborei. Foi algo assim que hoje a gente não vê muito. Hoje a gente vê no mercado que as pessoas têm medo. Elas têm medo de performar alguém, elas têm medo de ensinar alguém, repassar os seus conhecimentos, porque senão a pessoa pode sentar na cadeira dela. E ser um concorrente para ela. Né? Exatamente. Então isso hoje é uma coisa que me preocupa bastante quando eu vejo, assim, poxa, eu te mandei um candidato super bom, super aderente,
Tem gente que ainda fala assim, poxa, só pode estar brincando comigo, daqui 2 semanas o cara senta no meu lugar com um currículo desse. Então, assim, são coisas que a gente tem que começar a ter uma melhor sensibilização no mercado e olhar com outros olhos. Isso eu falo, né, das pessoas que estão ali nos maiores cargos, os CEOs, os diretores, que eles avaliem isso, que eles olhem com maior cuidado ali o seu gestor. Se de repente esse gestor não está trazendo bons profissionais, por uma insegurança dele. E não porque de fato o mercado não tem profissionais, ou ele não encontrou ninguém, ou até uma consultoria que às vezes está prestando um serviço para ele aí, não trouxe um profissional que de fato ele colocou ali em todas as questões, as fichinhas, né, das consultorias que vão para preenchimento de tudo que é necessário para aquela vaga. Então eu acho que isso é super importante, a gente pensar nesse novo cenário da insegurança dos profissionais hoje. Isso é uma coisa que eu acho que é super importante a gente refletir para esse momento que nós estamos vivendo na área de recursos humanos. Hoje, Mariana, talvez, não sei, vou inferir, né? Pelas redes sociais, pelo LinkedIn, uma série de coisas, você consegue buscar mais informações sobre o candidato. Sim. Né? E às vezes tem que dar uma olhada onde ele trabalhou, como foi a performance dele também. Sim. Né? Que é importante. Né? E uma vez eu fui convidado para atuar como headhunter, pesquisa de muitos funcionários. E para alguns eu falava assim, se você tivesse que se recontratar, você o faria? Meio assim, né? Não. Porque é interessante que assim, tem pessoas que foram muito boas para aquele momento, para aquela época. E que agora, com o novo mundo aí de internet, novas estratégias, novas plataformas, acabam não se adaptando. Né? Eu vejo que depois da pandemia mesmo, né, instituições, eu sou professor universitário, tem várias instituições de ensino superior que quando falaram, olha pessoal, agora, na pandemia, agora tem que ser pela plataforma Zoom. Não, mas eu gosto de dar aula ao vivo. Pois é, só que não tem aula ao vivo. Quando voltar tudo, não sabe nem se pode voltar a ter. E muitos deles foram dispensados, porque ele falou, não, eu não consigo aqui, eu acho que, e assim, e tem avaliação. Então a qualidade da aula caía muito na plataforma Zoom. Eu gostava de gesticular e anotar coisas e tal, e que não dava. Então o profissional também se desatualiza. Se ele não estiver preparado para adaptações, é complicado, né? Sim. Hoje a gente tem que se reciclar o tempo inteiro, Sim, né? verdade. E acho que um dos pilares que a gente sempre acaba trazendo como RH é a inovação. Sim. Então a gente tem que estar com isso muito aflorado dentro das companhias. As companhias têm buscado isso. Né? A questão da reciclagem, como você colocou, eu preciso me reciclar, preciso correr atrás de novas informações, me adaptar ao novo, é uma coisa que nós estamos vivendo com o home office, por exemplo. Exatamente. Né? Muitas companhias estão aderindo e outras companhias acham um absurdo o home office. Né? E é uma coisa que funciona muito bem nos países lá fora. Né? Se você foi para fora, aí pode dizer para nós. Então, tudo é uma questão de adaptação. O ser humano ele é adaptável. Né? A nossa história evolucional aí mostra tudo isso. Sim, né? Verdade. Então, acho que somos adaptáveis a tudo que quisermos. Isso que é importante. Quando a gente quer, a gente muda. É uma questão psicológica isso. Né? Sim. Então, se não quisermos, não vamos mudar. Exato. E acho que isso está muito atrelado até o que você colocou aí, de repente, dos professores. A gente via mesmo na época da pandemia muitas pessoas falando sobre isso, né? O quanto que isso não era bacana no dia a dia, que não deu para transformar, que teve pessoas que não se adaptaram. Eu acho que é esse o caminho mesmo, a gente evoluir, né? Exatamente. Que a gente evolua sempre, né? Verdade. Então, a gente procurar ser um ser humano melhor, né? E um profissional melhor a cada dia faz coisas diferentes. Sim, com E certeza. muitas vezes eu falava assim para as pessoas, olha, o que você ganhou trabalhando no home office?
simples. Não, você ganhou 1 hora para ir, 1 hora para voltar do trabalho. Então, você pode descansar, mas falar assim, você quer uma dica? Meia hora por dia. Leia agora. Se puder, leia, escreva meia hora por dia. Tá? Ah, mas daí não dá para nada. É assim. É a somatória de tudo. Então, se você escreve meia hora por dia, nossa, no final do ano você lê um livro. Com Coisas certeza. interessantes. Se você lê meia hora por dia e vai aprendendo, por exemplo, leitura dinâmica, você pode chegar a ler 50 livros por ano. Então, assim, é da escolha da pessoa. Sim. Né? O querer sair fora da caixa, o querer ter um novo olhar sobre todas as coisas e aproveitar todos os momentos. Sim, com certeza. Eu acredito muito nisso. E a gente só muda porque a gente quer. Exato. Então, muitas vezes a gente vê diante das companhias as pessoas falando isso, mas o fulano precisa mudar isso. E quando você conversa com ele, você vê que ele não quer mudar isso. Sim. Que é algo internalizado nele, que ele não vai mudar, que para ele não faz diferença. Aí sim é que eu costumo dizer que é o momento da troca. Porque aí ele não está adaptado àquilo que a instituição está precisando naquele momento. Porque ele acaba se tornando obsoleto. Exatamente. Né? As coisas evoluem. Então, fazer as coisas como sempre foram feitas para estudar diferente não dá. Né? Não funciona. Tá Ainda certo. mais no mundo de hoje, né? Verdade. Mariana, nós estamos nos finais, quero que você volte outras vezes, tá? Você pode deixar seus contatos, nós vamos escrever aqui também? Tá. No LinkedIn é Mariana Paixão e no Instagram é Mariana Paixão Trevisan com N e com S. Perfeito. Ok, tá bom. Volte outras vezes. Muito obrigada, Muito obrigado. pela oportunidade. Internautas, nos agradecimentos então a essa excelente profissional, Mariana Paixão, nossa cidadão com a administração executiva. Grande abraço e até a próxima.